Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre a equação do primeiro grau. A gente vai ver aqui alguns exemplos, a gente vai ver quem são os coeficientes, como encontrar a raiz e a gente depois vai fazer 2 exercícios contextualizados, certo? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. A equação do primeiro grau, a definição dela é que ela vem como ax mais b igual a zero. Essa é a forma da equação do primeiro grau, certo? Só que aí ela tem algumas variações. Mas se a gente conseguir reduzir a equação para ficar desse jeito, ax mais b igual a zero, a gente vai ter uma equação do primeiro grau. A gente chama a e b de coeficientes reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a e b são números reais, certo? Só isso. O b, perceba que ele não está multiplicando o x. O a ele multiplica o x, porque quando a gente não tem nada entre uma letra e um número, é porque a gente tem a multiplicação. Então, o b aqui está sozinho. A gente chama ele de termo independente. E o detalhe aqui é, a não pode ser zero. A tem que ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se eu pego o a e multiplico por x, vai ficar 0 vezes x. 0 vezes x é exatamente zero. Então, eu não teria uma equação do primeiro grau, certo? A equação ela precisa ter o x, que é a incógnita. É o número desconhecido, certo? E como esse x está elevado à primeira, eu tenho uma equação do primeiro grau. Se eu tivesse um x ao quadrado, seria a equação do segundo grau, x ao cubo, equação do terceiro grau, e assim por diante, certo? Filho, que foi, filho? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, e nesses primeiros exemplos a gente vai apenas encontrar quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. Nesse primeiro exemplo, a gente tem 3x mais 4. O A é quem está multiplicando o x, é o 3, e o B é o que está sozinho, é o 4. Então, no meu exemplo 3x mais 4, o meu A é igual a 3, o meu B é igual a 4. Nesse segundo exemplo, eu tenho 7 menos 8x igual a zero. Dessa vez, o termo que não tem o x está primeiro, mas isso não vai alterar que ele é o termo independente, certo? Então, nesse caso, o primeiro termo que está aqui é o b. Então, b igual a 7. E o a é o que está na frente do x. O que está na frente do x não é só o 8, é o menos 8. Está na frente do x, multiplicando o x é o menos 8. Nesse terceiro exemplo, a gente já tem uma coisinha um pouquinho maior, e aí a gente tem que reduzir ela, a gente tem que reduzir essa equação para ficar desse jeito, ax mais b, para ficar nesse estilo. Então, eu vou passar todos os componentes que estão do lado direito do igual para o lado esquerdo, sempre lembrando com a operação inversa. Então, 4x mais 3, isso é o que já estava desse lado. O x está aqui positivo, né? Somando, vai passar para o outro lado subtraindo, menos x. E o menos 10 está aqui subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Menos x mais 10 igual a zero. Agora eu vou somar o que tem x com o que tem x e o que não tem x com o que não tem x, certo? Então, 4x menos x. Vou botar primeiro junto para a gente conseguir visualizar melhor. Depois mais 3 e mais 10 igual a zero. 4x menos x igual a 3x. 3 mais 10 é 13. Então, agora a gente reduziu isso a uma equação do primeiro grau, daquele jeito que a gente já conhece. 3x mais 13. O meu a, então, que é o que está multiplicando o x, é 3. E o que está sozinho é o b, é o 13. Nesse último exemplo, a gente tem 9x igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau? É. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque repare que aqui eu posso colocar como 9x mais zero igual a zero. O único valor entre A e B que não pode ser zero é o A, porque ele está multiplicando o x. Se o x sair da equação do primeiro grau, a gente não tem mais uma equação porque a gente não vai ter mais incógnita. Então, o B ele pode ser zero, o A é que não pode. Então, nesse último exemplo, o meu A é 9, que é o que está multiplicando o x, e o B, como ele não está aparecendo, é o zero, certo? Vamos agora ver como encontrar a raiz de uma equação do primeiro grau. Primeiro, o que é uma raiz? A raiz é aquele número que vai transformar aquela sentença numa sentença verdadeira. Como assim? Vamos para esse primeiro exemplo, para eu mostrar para vocês. 7x menos 21 é igual a zero. 21 está aqui subtraindo, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. 7x igual a operação inversa é soma, então, mais 21. Se você quiser já colocar direto o 21, não tem problema, certo? Poderia simplesmente, ó, colocar aqui 21.
O 7 está aqui multiplicando. Vou passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. X igual a 21 dividido por 7. 21 dividido por 7, se você for lá na tabuada do 7, 7 vezes 3 dá exatamente 21, então 21 dividido por 7 é igual a 3. Ou seja, 3 é a minha raiz da equação. Por quê? Porque se eu substituir o x por 3, vai dar uma sentença verdadeira. Eu vou ter o seguinte: 7 vezes 3 menos 21. Quanto é que vai dar isso? 7 vezes 3 é 21. 21 menos 21 dá 0. 0 igual a 0. Então, é uma sentença verdadeira. Eu tenho 3 tipos de raiz. Uma única solução, infinitas soluções e nenhuma solução. Vamos lá para ver um exemplo de cada um desses tipos. 5x mais 2 igual a 3x mais 6. Vamos encontrar o valor de x. Então, o 3x eu vou passar para o lado de cá e o 2 para o lado de lá. Sempre com a operação inversa. Então, 5x, o 3x vai passar para cá subtraindo e o 2 também vai passar para lá subtraindo. Tenho 5x menos 3x igual a 6 menos 2. 5x menos 3x, se eu tenho 5 reais menos 3 reais, eu vou ter 2. 5 menos 3 é 2, repete o x. 2x igual a 6 menos 2 é 4. O 2 está aqui multiplicando. Vou passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. X igual a 4 dividido por 2, que é exatamente 2. Então, essa foi a solução do meu primeiro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho uma única solução. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho 2x mais 7 igual a 15 menos 2, abre parêntese, 4 menos x, fecha parêntese. Lembrando que quando eu não tenho nada entre o número e o parêntese, é porque eu estou multiplicando, certo? Então, eu vou ter que fazer distribuição. Vou repetir aqui o que tem antes. 2x mais 7 igual a 15 menos 2. Vamos multiplicar. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E depois menos 2 vezes menos x. Vai ficar mais 2x. Então, eu tenho 2x mais 7 igual a 15 menos 8, dá 7, mais 2x. Repare aqui que eu tenho exatamente a mesma sentença do lado esquerdo e do lado direito do igual. Ou seja, eu posso substituir x aqui por qualquer valor e sempre vai dar verdadeiro. Porque eu tenho do lado esquerdo a mesma coisa que eu tenho do lado direito. Exatamente a mesma sentença. Então, 2x mais 7 sempre vai ser igual a 2x mais 7, independente do valor de x. Porque o mesmo valor que eu usar para o x do lado esquerdo, eu tenho que usar para o x do lado direito. O que eu tenho do lado esquerdo é exatamente o que eu tenho do lado direito, porque 2x mais 7 sempre vai ser igual a 2x mais 7, independente do valor de x. Porque se eu coloco um valor de x para um lado, eu tenho que colocar exatamente o mesmo valor de x para o outro lado, certo? Então, esse daqui tem infinitas soluções. Terceiro exemplo, 8x menos 10 igual a 8x mais 4. Vou passar o 8x para o lado de cá e o 10 para o lado de lá. Então, o 8x vem para o lado de cá subtraindo. E o 10 vai para o lado de lá, somando. Fica 4 mais 10. 8x menos 8x dá 0. 4 mais 10, 14. Então, eu tenho aqui 0 igual a 14. 0 nunca vai ser igual a 14, certo? Então, esse é o caso que eu não tenho solução real. Vamos agora para os dois exercícios. O primeiro exercício é o seguinte. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou um valor total de R$ 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança para realizar esse passeio. Essa é uma questão muito típica, certo? Muito típica de vestibular e é muito simples da gente montar. O segredo é simplesmente montar. Então, o valor de adulto eu vou chamar de x. E o valor para a criança é 2/3 do valor do adulto. Então, é 2/3 de x. Lembrando que, como eu já falei muito lá atrás, acho que foi na aula de porcentagem, quando a gente tem 2/3 de x, eu posso substituir o de por uma multiplicação. Então, é 2/3 vezes x, certo? E essa família tem 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças. Então, 3 adultos são 3 vezes o preço do adulto, que é x, mais 2 crianças, que é 2 vezes 2/3. Isso vai dar igual ao valor que eles pagaram, 8.125. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é essa multiplicação. 3x mais 2 vezes 2 é 4x sobre 3, igual a 8.125.
Vou fazer o MMC aqui, vai ficar todo mundo sobre 3, já que o único denominador que eu tenho aqui é o 3, o resto é tudo 1. Então, vai ficar todo mundo sobre 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9x. Mais, como eu tenho aqui o mesmo denominador, eu só repito o numerador. 4x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 8.125, eu tenho que fazer. Vou fazer aqui no cantinho. Vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 8 é 24. 24.375. Como eu tenho agora o 3 dividindo... Como eu tenho agora o 3 dividindo dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação, eu posso simplificar o 3, certo? Então, agora eu simplesmente tenho 9 mais 4 dá 13x, igual a 24.375. O 13 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. X igual a 24.375 dividido por 13. Vou botar de outra cor para ficar mais destacado. 24.375 dividido por 13. Então, o 2 não dá para pegar, porque é muito pequeno, é menor que 13. Vou pegar, então, 24. 13 mais 13 já dá 26, então já passa de 24. Então, vai ser vezes 1. 1 vezes 13, 13. Vou botar aqui embaixo para subtrair. 24. 4 menos 3 é 1. 2 menos 1 também é 1. Vai descer o próximo número, que é o 3. 113. Então, agora eu tenho 113 dividido por 13. Como eu falei lá na aula de multiplicação e divisão, tem um truquezinho quando a gente tem dois números grandes assim na divisão, que é você esquecer o último número. Então, esquece o último número dos dois. Vou esquecer, no caso, os dois é 3. 1 vezes 11 dá 11. Então, eu vou multiplicar 13 por 11 para ver se chega em 113. Só que 1 fechado vezes 11 dá 11. Mas não é 10 que eu vou multiplicar por 11 para dar 110. Eu vou pegar 13, certo? Então, se eu estou pegando 13, provavelmente vai ser um pouquinho menos do que 11. Eu vou testar por 9. 13 vezes 9. 9 vezes 3. 9 vezes 3... 27. 9 vezes 1, 9. 10, 11. 117. Então, passou bem pouquinho. Vai ser o número anterior, que é o 8. E aí, eu posso simplesmente pegar o 117, em vez de pegar o 13 e multiplicar por 8, pegar o 117 e subtrair 13. Que aí, eu vou ter 13 vezes 8. 7 menos 3 é 4. 1 menos 1 é 0. E 1 menos nada é 1. Então, é 104. 3 menos 4 não dá, vou pedir emprestado ao próximo número, que é o 1. Vai ficar 0, vai passar 1 emprestado. 3 menos 4 é 9. E o resto deu nada. Vai descer o próximo número, que é o 7. 97 dividido por 13. Perceba que 97 é muito próximo de 104, então provavelmente vai ser o próximo número. Vamos pegar o 104 aqui e subtrair 13. Tá ficando muito sem espaço. 4 menos 3 é 1. 0 menos 1 não dá, vou pedir emprestado. Passa 1, fica 10 menos 1 é 9, 91. Então, dá por 7. Vou fazer aqui 97. Organização, mandou lembrança. 97 menos 91. 7 menos 1 dá 6, 9 menos 9 dá nada. Vai descer o próximo número aqui, que é o 5, é o único que falta descer. 65. Então, eu tenho que ver agora o número que vezes 13 dê 65. Eu vou testar por 5. 13 vezes 5. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. 65. Então, deu certinho. Menos 65. 0. Ai, ai. 1875 é o valor para o adulto. Vou botar de outra cor. Vou apagar aqui só para a gente conseguir terminar de fazer o exercício. Para adulto, eu tenho 1875. E para criança, eu tenho que fazer 2/3 desse valor. 2/3 de 1875. Eu posso multiplicar 1875 por 2 e depois dividir por 3. Ou dividir por 3 primeiro. Eu vou dividir por 3 primeiro para ficar mais simples essa divisão. 1875 dividido por 3. 18 dividido por 3 é 6. Menos 18. Vai descer o 7. 7 dividido por 3 dá 2. Porque
porque 2 vezes 3 é 6, sobra 1. Vai descer o próximo número, que é o 5. 15 dividido por 3 dá 5 e não sobra nada. Aí você pega o 625 e multiplica por 2. 2 vezes 5 é 10, fica o 0, sobe 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. 2 vezes 6 é 12. Então, 1.250 é o valor para a criança. Pronto. Segunda questão. Em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. Para cada resposta errada, perde 2 pontos. Determine o número de acertos e erros que o candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Eu tenho 2 números desconhecidos, a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Mas eu tenho o total de questões. O total de questões é 20. Então, eu tenho 20 questões. Se eu chamar de X os acertos, eu posso chamar de 20 menos X os erros. Porque vamos dizer, se eu acertei 10 questões, eu tenho que ter errado a diferença de 10 para 20. Se eu acertei 15 questões, eu tenho que ter errado 20 menos 15, que são 5, certo? Porque no total tem 20 questões e isso não vai mudar. Para cada acerto, eu ganho 3 pontos. Então, se eu acerto uma questão, eu vou ter 3 pontos. Se eu acertei 2, eu tenho 3 mais 3. Se eu acertei 3, 3 mais 3 mais 3, e assim por diante. Então, se eu tenho X acertos, e cada acerto vale 3 pontos, eu tenho 3 vezes X pontos pelos acertos. Então, 3x. Mesma coisa para os erros, só que como para os erros eu vou perder 2 pontos, então eu vou subtrair. Então, menos 2 vezes a quantidade de erros. A quantidade de erros é 20 menos x. E no total, isso tem que dar 35, porque na questão está dizendo que o candidato totalizou 35 pontos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o menos 2 e multiplicar pelos 2 números que estão dentro do parêntese. Então, 3x menos 2 vezes 20 dá menos 40. Menos 2 vezes menos x mais 2x igual a 35. Vou passar o 40 que está aqui subtraindo para o outro lado somando. Eu tenho 3x mais 2x igual a 35 mais 40. 3x mais 2x é 5x, igual a 35 mais 40 é 75. Então, 5 está aqui na frente multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, x igual a 75 dividido por 5. 75 dividido por 5, 75 dividido por 5 dá 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 7 menos 5, 2. Desce o 5. 25 dividido por 5 é 5 também. Menos 25 dá 0. Então, o resultado deu 15. 15 já é a resposta? É, parcialmente. 15 é a quantidade de acertos. Então, ele acertou 15 questões. Então, quantas foi que ele errou? 20 menos 15, que dá 5. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.